Fala, meus amigos, saudações vascaínas. Vasco classificado na Copa do Brasil, empate 1-1 com a Caldense em Poços de Caldas. O Vasco avança para a segunda fase por conta do critério da Copa do Brasil, né, do regulamento da Copa do Brasil, onde o time melhor ranqueado e que joga fora de casa na primeira fase pode jogar pelo empate. O Vasco empatou 1-1 e vai para a segunda fase da Copa do Brasil. Enfim, classificação importante, mas o Vasco ficou devendo demais. Como você já pode ver aí no título do vídeo, foi no sufoco. E o Vasco precisa muito se reforçar para essa temporada de 2021, senão a coisa vai ser muito complicada. Bom, eu vou abrir uma cerveja aqui para brindar com vocês, só para manter a tradição do canal, porque quando o Vasco ganha um jogo, quando o Vasco se classifica, a gente faz aquele brinde aqui tradicional, né? Toma uma cervejinha para comemorar. Hoje não tem muito motivo para comemorar não, porque a atuação foi realmente muito abaixo do que a gente esperava. Mas, como eu quero um motivo para beber, vamos aqui abrir a cervejinha para comemorar essa classificação para a segunda fase. É isso. Mas o Vasco ficou devendo demais, né? Vamos comentar aqui sobre essa partida, mas foi uma partida realmente que deixou o torcedor do Vasco assustado. Assim, desde antes do jogo de hoje, a gente já esperava que fosse ser um jogo complicado, porque a Caldense estava invicta na temporada, continua invicta, né? Foi eliminada, mas com empate na partida de hoje. E o Vasco vinha ali sem vencer na temporada e continua sem vencer, né? O Vasco se classifica, mas sem vitória. O Vasco continua sem vencer na temporada de 2021. A gente já imaginava que fosse ser um jogo muito complicado hoje, porque o Vasco está num processo de reformulação, o time ainda muito inseguro, um time muito jovem, um time que está sendo montado. Então a gente já imaginava realmente que fosse ser um jogo complicado. Até que no primeiro tempo não foi assim, o Vasco não passou sufoco, não passou perrengue no primeiro tempo. O Vasco dominou praticamente todas as ações no primeiro tempo da partida, dominava a partida, a Caldense não chegava, a Caldense praticamente, o Lucão foi praticamente ali um espectador no primeiro tempo, né? Praticamente não fez nada ali, ficou assistindo o jogo e a Caldense não chegava. O Vasco dominou as ações, o Vasco também não tinha assim, nenhuma chance claríssima de gol, né? Mas pelo menos dominava o jogo, não passava sufoco e conseguiu abrir 1-0 com o gol do Marquinhos Gabriel aos 33 minutos em cobrança de falta. O Marquinhos Gabriel, um dos reforços do Vasco, né, para essa temporada, bateu a falta, a bola desviou na barreira e entrou. Mais gol do Marquinhos Gabriel, importante também um gol do Marquinhos Gabriel para ter mais confiança na sequência da temporada, enfim. Um gol importante, o gol da classificação do Vasco, né? Abriu 1-0 ali aos 33 do primeiro tempo. Mas antes disso, o Vasco já tinha chegado algumas outras vezes no primeiro tempo. Primeiro num chute de fora da área do Andrei, né? O Andrei rouba uma bola e chuta, que quase abre o placar ali ainda no primeiro tempo. O goleiro da Caldense fez uma defesaça. Teve uma jogada pela direita, se eu não me engano, do Bruno Gomes. O Bruno Gomes vai até a linha de fundo, vai para o meio ali, lança a bola para o meio, né? Mas o Thiago Reis não conseguiu chegar. Então o Vasco teve ali alguns bons momentos no primeiro tempo também, que poderia ter feito mais gols. Teve alguns vacilos também, teve um imperdoável do Bruno Gomes, né, que ele tá ali na entrada da área e vai pentear a bola, acaba perdendo a bola. O Amarildo da Caldense poderia ter feito ali o gol naquela ocasião, mas o Lucão acabou defendendo. Então teve um outro lance também no primeiro tempo, que o Lucão saiu todo abafado ali, né, meio esquisito. Se tivesse o VAR, talvez até poderia inventar um pênalti do Lucão ali no lance no finalzinho do primeiro tempo, no lance da Caldense. Mas em resumo, no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu criar chances claras de gol, mas dominou a partida, né? A gente pode dizer que no primeiro tempo o Vasco teve o controle total das ações e não levou assim muito, não passou, muito perigo em relação a levar susto, etc e tal. O Vasco fez até um bom primeiro tempo, assim, até melhor do que a gente imaginava, né? Que quando a gente vê a escalação, a gente fala, meu Deus do céu, que escalação é essa? O que tá acontecendo com o Vasco? Que time é esse? Mas não passou tanto perrengue assim no primeiro tempo. Aí o Vasco volta para o segundo tempo, o jogo tava ali água com salsicha, né? O segundo tempo foi bem chatinho, parecia até que ia ficar naquele 1-0 mesmo, e o Vasco ia se classificar ali naquele banho-maria, né? Sem
sem criar muita coisa, e a Caldense também não conseguia muito atacar e assustar o Vasco. O Vasco teve até algumas oportunidades de fazer o 2-0 e ali matar a partida, né? A mais clara talvez logo aos 5 minutos, um cruzamento do MT, o Thiago Reis cabeceia e o goleiro da Caldense faz uma bela defesa, no rebote o Peck sem goleiro chuta para fora. Se faz 2-0 ali, o Vasco poderia ter matado, né, o jogo sem passar nenhum sufoco, mas como tudo pro Vasco é sempre no sufoco, infelizmente, né, até quando o jogo é contra a Caldense, o Vasco passou um perrengue danado no fim, principalmente depois que a Caldense conseguiu ali o seu gol aos 36 do segundo tempo, num chute de fora da área, que, cara, é inacreditável o espaço que o jogador da Caldense teve ali na meia-lua da área do Vasco, né? Cadê os volantes do time do Vasco? Cadê os volantes? Porque o cara dominou, pensou, pediu um iFood, o iFood dele chegou, ele comeu a pizza, e aí ele conseguiu, vou botar ali no cantinho agora, e bateu. E não chegou ninguém pra marcar o cara, ninguém foi em cima do cara, o cara, teve todo o espaço do mundo. E é por isso que eu digo aqui que o Vasco precisa de 2 volantes. Não dá para confiar nessa dupla Bruno Gomes e Andrei, não. O Bruno Gomes deu uma vacilada no primeiro tempo inacreditável, até comentei aqui já. O Andrei no segundo tempo ali, quando o Vasco já estava levando uma pressão absurda, o Andrei também era passe errado, era meio, enfim, desligado. Não dá para confiar nessa dupla de volantes, não. Bruno Gomes e Andrei, não dá. São 2 jogadores que têm um potencial, assim, gigante, que podem ser grandes jogadores, não só no Vasco, como no futebol europeu, enfim, eu acredito realmente que eles têm potencial, mas tem que acordar para a vida. Inacreditável, parece que estão sempre desligados, cara. Realmente assim, assustador. E aí, dos 36, quando a Caldense acha o gol, até o final da partida, foi sufoco. Foi sufoco, a Caldense jogando bola na área, o Vasco ali tentando se livrar. E enfim, é constrangedor, né? A classificação que a gente fica feliz, mas a gente fica assim, com vergonha um pouquinho. De tipo, o Vasco passou empatando com a Caldense 1-1 no sufoco. É muito pouco, né? É muito pouco para a instituição Vasco da Gama, é muito pouco para essa camisa aqui, né? Essa camisa centenária, tão vitoriosa, é muito pouco. A gente não pode se contentar com isso. Que bom, passou de fase. Maravilha, vai ter premiação da Copa do Brasil. O importante era passar de fase. Mas a gente não pode se contentar com isso também, não. Só com isso, não. O Vasco, quando enfrenta um time, com todo respeito à Caldense, né? Que tem a sua tradição, a sua história no futebol de Minas, mas é um time da Série D do Campeonato Brasileiro, é um time da 4ª divisão. O Vasco enfrentou um time da 4ª divisão e não conseguiu vencer. Isso mostra que o Vasco, para essa Série B, tem que existir uma reformulação total. A gente já fala há muito tempo, né? Mas tem que contratar em todos os setores. O Vasco tem que trazer pelo menos 6, 7 jogadores para ser titular nesse time. 6 ou 7 jogadores que vai chegar e vai entrar e jogar. O Vasco precisa de um goleiro, precisa de 2 volantes, precisa de mais um zagueiro para brigar por posição, precisa de 2 pontas enfim, o Vasco jogou a temporada passada sem ponta. Foi um dos motivos do Vasco ter sido rebaixado. Não tem atacante de velocidade. O Vasco precisa de 2 atacantes de velocidade, precisa de mais um camisa 10, um jogador ali, o camisa 10 clássico, técnico. O elenco ainda é muito fraco. Essa escalação de hoje foi uma das mais feias que eu já vi na minha vida. Então é muito pouco, não dá para se contentar, passou, tá bom. Não tá bom não, passou hoje, mas talvez na próxima fase não passe. Então, se não o planejamento já tá meio esquisito, né? Que a gente joga uma primeira fase de Copa do Brasil e passa na Bacia das Almas contra a Caldense. Que bom que passou, que bom que deu certo, que bom que passou. Mas talvez contra a Tombense, na próxima fase, não consiga passar. Então, a gente quer resposta, né? A gente quer contratação, a gente quer ver o Vasco formulando um time. E aí eu sei que muita gente fala, não, mas é um time para a Série B, talvez no Carioca, alguém se destaque, o Vasco contrate, nos estaduais, não sei o quê. O Vasco tem que usar o Carioca de laboratório, eu concordo. Eu acho que o Vasco tem sim que montar um time para jogar o Campeonato Carioca, trazer ali reforços e tal, mas não dá para você esperar o estadual acabar para depois você começar a montar um time. Não, o time tem que ser montado agora. E aí termina o estadual, você fala,
pô, esse ponto aqui não deu certo. Ah, não, pô, o goleiro não dá, vamos trazer outro. E aí você vai reforçando para a Série B. Você vai esperar a Série B começar para se reforçar? Aí não dá, né? Aí realmente não dá. Então tem que ligar o sinal de alerta. Que bom que se classificou. Dos males o menor, passou de fase, vai ter um respiro aí, mas tem que contratar porque o time é muito fraco. É um dos times mais fracos que a gente já viu vestindo essa camisa do Vasco da Gama. Mas é isso. Não sei se você concorda comigo. Se você concorda aí, comenta. Se você discorda, também comenta. Enfim, aqui a gente não tá... Ninguém torce contra o Vasco aqui, não. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Mas quando a gente tá chateado, a gente também reclama. Enfim, fica à vontade aí. E é isso. Vamos lá. Vou dar mais uma golada aqui para encerrar. E Vasco classificado. Tamo junto, os cachorros estão latindo aí. Tá um calor danado e valeu. Late, cachorro, é Vasco, porra. Vasco!